Quero falar para vocês do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e ISS, social. O meu principal argumento hoje é que de social ele não tem nada, na verdade, né? De desenvolvimento também não, é um banco e é nacional. Mas vamos lá. Problemas com o BNDES. Primeiro problema com o BNDES. O BNDES, de onde ele se financia? De onde que vem esse dinheiro que o BNDES pega para emprestar para os empresários? E que empresários são esses, a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, primeira coisa, ele tira dinheiro do trabalhador, ele é meio que o Robin Hood às avessas, né? Ele pega dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que remunera em uma taxa abaixo da inflação e passa para os empresários. Não parece ser uma coisa divertida em termos de desigualdade de renda, isso daí, né? Vai atrapalhar a desigualdade de renda. Segundo, a fonte de financiamento é o Tesouro Nacional. Mas o Tesouro Nacional não é um ente que flutua leve pelo ar. O Tesouro Nacional somos nós. Todo mundo que paga imposto, é o seu imposto que está financiando o Tesouro Nacional. Se o Tesouro Nacional emite uma dívida para captar dinheiro, para emprestar para o BNDES, o que acontece, na verdade, é que você vai ter que pagar essa dívida dele depois. Você, com o seu imposto, vai ter que pagar a dívida depois. Então é você, na verdade, financiando o BNDES. Então tem você e tem o FAT, que também é você, financiando o BNDES. Certo? Agora, quem é o BNDES? Para quem que ele empresta? A maioria dos empréstimos, o maior volume dos empréstimos, vão para as empresas grandes. E um dos argumentos para a existência do BNDES é, bom, ninguém quer emprestar para as empresas pequenininhas, porque elas têm mais risco. Então, bota um órgão público para emprestar, né, um banco para emprestar para as empresas grandes. Não é isso que acontece. Para as empresas pequenas, desculpa. Não é isso que acontece. Ele empresta para as empresas, majoritariamente, para as empresas que são grandes. Então, o impacto sobre a desigualdade de renda é brutal. Você tira do mais pobre e empresta para o cara que é empresário, e um empresário, em geral, uma empresa maior que vai ter empresários, diretores de nível de renda mais alto. Tá? Esse é o primeiro problema. Segundo problema importante do BNDES é a alocação de recursos. O BNDES ficou tão grande, mais da metade do crédito, hoje, do estoque de crédito no Brasil, acontece via crédito público ou direcionado. E o BNDES, nos últimos anos, ficou tão grande, mas tão grande, que ele suga a quantidade de poupança da economia, né? Ele suga uma quantidade de poupança ridiculamente elevada e transfere para as empresas que ele quer emprestar. Bom, não tem mágica. Se essa poupança não está indo para o BNDES, ela não está indo para os bancos do setor privado. E aí, se ela não está indo para os bancos do setor privado ou está indo menos, os juros aqui do setor privado vão ficar mais altos. O BNDES pega o dinheiro de você e empresta juros baixos para o cara grande. O banco privado, o sistema financeiro privado, como sobra menos poupança para ele canalizar, para o setor privado canalizar para as outras empresas, ele vai emprestar menos e vai ter que, como tem menos oferta, né, de crédito aqui nesse setor, no setor privado, o juros vai sair mais alto. Então você acaba com o mercado de crédito dual, que a gente chama. Um cara emprestando a uma taxa que abaixo da inflação, muitas vezes, obedece, e um cara tendo que, o outro setor, a parte do setor financeiro privado, tendo que emprestar uma taxa muito alta. Quem toma empréstimo no BNDES está feliz. Quem toma empréstimo no setor privado está chorando, né, com razão, por causa da taxa de juros. Certo? E o que isso leva? Isso leva a uma má alocação da poupança da economia. Porque se tudo passa pelo setor privado, o setor privado vai escolher as empresas e os setores mais produtivos. Se muito passa pelo BNDES, o BNDES vai escolher, sei lá, os setores que o governo acha mais importante financiar, que não necessariamente são os mais produtivos. Por exemplo, nos últimos anos, e isso volta à questão da desigualdade, o BNDES escolheu canalizar muito recurso para os campeões nacionais. Campeão nacional é uma empresa forte, grande, musculosa, que vai lá e compra outras empresas no exterior. Aí ela vira um monopólio. Olha que loucura. Então, você tira dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, passa para o BNDES, para um empresário que é rico, a uma taxa bem baixinha, para ele ficar feliz, e ele vai e compra várias empresas grandes fora do país, ele fica enorme, e aí ele vira um monopolista do setor, os outros sumiram, ele virou um monopolista. E ele vende aqui para o consumidor a preço mais alto e menores quantidades a preços mais altos. Então, no final, eu tirei dinheiro do consumidor para ele se beneficiar, né, do monopólio que foi criado naquele setor. Campeões nacionais é uma grande farsa, não existe isso. Campeão nacional é quando a população está, né, crescendo, o nível de renda está crescendo, todo mundo está se educando, todo mundo está ganhando melhor. Não é criar empresa grande. Para que criar empresa grande? Então, esse é o segundo problema com o BNDES. Terceiro problema com o BNDES, muito relevante para o Brasil, nos dias de hoje, é a taxa de juros. Então, o que acontece? A gente tem dois órgãos, dois bancos aqui importantes. O Banco Central, desse lado, e o BNDES desse lado. E os caras estão brigando, na verdade. Eles estão no mesmo governo, mas um faz uma força para cá. O BNDES empurra crédito na economia para tentar aquecer a economia. Aí a inflação sobe, né, porque esse crédito está sendo bombado de uma maneira meio que artificial e exagerada.
Aí o que o Banco Central tem que fazer? Porque ele não pode deixar a inflação subir, né? Prejudica a sociedade. Aí ele sobe os juros do Banco Central. Só que esse juros sobe, ele não afeta o empréstimo do BNDES, porque o BNDES fixa lá uma taxa e pronto. Agora, os juros que o Banco Central eleva, obviamente afeta os juros de empréstimo do setor privado. Então você ainda aumenta mais ainda essa diferença entre os juros de empréstimo do setor privado e os juros do BNDES. Fica enorme a diferença desses juros. E mais, como parte infelizmente, a ideia de subir a taxa de juros é dar uma desaquecida na economia. Se a inflação está alta, você precisa fazer isso. Só que como o crédito do BNDES não é influenciado, você tem que influenciar muito o crédito do setor privado, certo? Mas para influenciar muito o crédito do setor privado, você precisa subir muito os juros. Então você termina no equilíbrio em que os juros é muito alto, porque ele não afeta essa parte daqui. Aí os juros precisam ficar altíssimo. Ele só afeta uma parte, né, do setor, do mercado financeiro, que é o setor privado. Então ele precisa subir muito para fazer o ajuste de inflação. Então a gente vê no Brasil, em parte, a taxa de juros é muito alta, e todo mundo gosta de reclamar da taxa de juros, e reclama com razão, que ela é realmente muito alta, mas as poucas pessoas se dão conta que, em parte, a explicação para isso é que tem um BNDES dando crédito subsidiado para empresas, né, em geral empresas grandes, e esse crédito não é influenciado pela taxa de juros do Banco Central. Então a gente termina com mais desigualdade de renda, juros mais altos e mais ineficiência alocativa. Eu acho que não dá para ficar feliz com essa situação, né?